Questão número 1. Limite quando x tende a 81 da raiz de x. A gente sabe que esse resultado vai dar 9. Primeiro passo para você resolver o limite na definição, você tem que saber a resposta. Se você não sabe a resposta, não tem como fazer. Tudo bem? Então esse é o primeiro passo, calcular o limite. Normalmente já dá a resposta. Se não tiver com a resposta pronta, você tem que calcular. Então, para você passar em cálculo primeira, tenta separar o exercício, ainda mais se for um exercício difícil, tenta separar em vários passos. Exercício de definição de limites é considerado uma das matérias mais difíceis que tem. Porque, olha para essa forma, tem vários conectivos. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que uma inequação, um outro conectivo que implica, uma outra inequação modular. É uma forma, mas ela é muito complicada. É difícil, isso aqui assusta. Muita gente trava com esse exercício. Então, vamos fazer exercício bem passo a passo. Eu gosto de separar exercício de definição de limites em 4 passos. Letra A, B, C e D. Tudo bem? Segue esse passo a passo aqui e vai dar certo. Como eu já expliquei, você tem que saber a resposta do limite. A gente já sabe que a resposta é 9. Limite quando x tende a de uma função qualquer está dando L. Quem é o A? O A vai ser 81. Tudo bem? Vamos anotar aqui. Ó. A é igual a 81. E quem é o L? O L está dando 9, né? Então, L é igual a 9. A gente já conhece, então, essas letras aqui. Ó. Esse A é 81 e esse L é 9. A gente vai substituir isso. Você sempre começa a definição de limites assumindo epsilon maior que zero. Dado epsilon maior que zero, existe um delta que é igual a não sabemos fazer. O segredo para você fazer exercício é fazer de trás para frente. A gente vai descobrir o valor de delta só no final. Tudo bem? Nosso objetivo é achar qual é o valor de delta que vai fazer essa afirmação que é verdadeira. Então, a gente está assumindo que existe um epsilon maior que zero e a gente vai calcular o delta lá no final. Vamos lá. Primeiro passo. Assuma que o módulo de x menos a está entre 0 e epsilon. A gente vai assumir que isso é verdade. Quem é o A no nosso exercício? No exemplo que eu coloquei aqui, o A é 81. Então é só substituir. X menos 81. Tranquilo o primeiro passo? Escreve lá. Suma que módulo de x menos 81 está entre 0 e epsilon. Tá vendo? Exercício é difícil. Mas fala sério, o primeiro passo é tranquilo, é de boa. Acho que todo mundo consegue fazer o primeiro passo, né? É só identificar quem é o A e substituir. Para você passar em cálculo primeira, pega o exercício difícil e separa em várias partes simples. É assim que estuda cálculo. Qualquer coisa que seja difícil pode ser transformada em várias etapas simples. O segundo passo é o que a gente quer provar? Olha a setinha. Isso aqui é verdade, então isso aqui tem que ser menor que epsilon. Aí a gente está assumindo isso. A gente está assumindo que x menos 81, o módulo de x menos 81 é menor do que epsilon. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é, dado esse valor aqui, nós queremos provar que f de x menos L é menor que epsilon. Então, vamos para a segunda parte. F de x menos L, o que é isso? Quem é f de x? F de x, nesse caso, é raiz de x, certo? Então, vai ficar
raiz de x menos L. Quem é L? Nesse exercício, L é 9. Então, módulo de raiz de x menos 9 tem que ser menor do que epsilon. Assumindo que módulo de x menos 81 está entre 0 e delta, o nosso objetivo é provar que o módulo de raiz de x menos 9 tem que ser menor que epsilon. Esse é o nosso objetivo. Então, você percebeu que eu estou pegando essa equação aqui e quebrando em várias etapas? Esse exercício é difícil. Mas o passo 1 e o passo 2, eu acho que todo mundo consegue fazer, né? Olha só, o passo 1, onde tem A, você coloca 81. E o passo 2, f de x, a função está no limite, e o L é o resultado do limite. É uma questão de substituição. Só isso. Passo 1 e passo 2 é bem simples. Qualquer um consegue fazer. E se você esqueceu que está o seu objetivo, porque não adianta nada você ficar fazendo exercício sem saber onde você vai chegar, né? A gente está assumindo isso e queremos provar isso. Se você conseguir provar que módulo de raiz de x menos 9 é menor que epsilon, acabou o exercício. Tudo bem? A gente quer chegar aqui. Não se esquece disso, não. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo vai ser manipular. Peraí, vou dividir aqui, ó. O terceiro passo vai ser manipular. Opa. Peraí. Eu vou colocar isso aqui lá na segunda página. Pronto. A gente vai manipular o terceiro passo. Certo? Fx menos L é esse. Então a gente vai trabalhar com esse termo aqui até encontrar o x menos a, que nesse caso é x menos 81. Então, o terceiro passo é basicamente propriedades de módulo. Você vai ter que pegar esse termo aqui e manipular ele o máximo que você conseguir, até encontrar o termo x menos 81. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho raiz de x menos 9. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Vai ficar raiz de x mais 9 sobre raiz de x mais 9. Sempre que você quer cancelar a raiz, a gente faz isso, né? Isso aqui vai ficar a mais b vezes a menos b. Você pode escrever raiz de x quadrado menos 9 ao quadrado. E embaixo fica raiz de x mais 9. Isso aqui é um produto notável, né? Diferença de quadrados. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber esse produto notável, hein? Eu não vou assumir que você já sabe, não. Eu vou anotar essa regrinha aqui embaixo. A mais b, a menos b, ao quadrado primeiro menos quadrado segundo. Sempre que você quiser cancelar uma raiz, usa essa diferença de quadrados. Então, a gente tem a menos b, vai ficar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Lembra que o nosso objetivo é o quê? É encontrar x menos 81. Se você encontrar x menos 81, o passo 3 está pronto, está realizado. Quanto é raiz de x ao quadrado? Raiz de x ao quadrado é x. Quanto é 9 ao quadrado? 81. Então, a gente encontrou o termo x menos 81, né? Mas a gente vai separar um pouco mais. Isso aqui eu posso separar em módulo do de cima dividido pelo módulo do de baixo. Tudo bem? Propriedade de módulo, né? Módulo da divisão vira divisão dos módulos. Pronto. O passo 3 está feito.
Está realizado, porque a gente encontrou o módulo de x menos 81. Tudo bem, passo 3? Bora fazer uma revisão? Primeiro você assume que isso aqui é verdade. Você assume que x menos a está entre 0 e epsilon. E você reforça o que você quer provar. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é provar que raiz de x menos 9 é menor que epsilon. O terceiro passo é pegar esse termo aqui e manipular usando propriedades de módulo até encontrar o x menos 81. Aí a gente vai para o último passo. Vou colocar numa outra página. O último passo é você provar que f de x menos L é menor que epsilon. Como que você prova isso? Bom, o f de x menos L é esse termo aqui, não é? E a gente sabe que o módulo de raiz de x menos 9 também pode ser escrito como esse termo aqui. A gente acabou de provar isso. Como que a gente prova que isso aqui vai ser menor do que epsilon? Esse é o nosso objetivo, né? Bom, lá na letra B, a gente afirmou, a gente já está assumindo que o módulo de x menos 81 é menor que epsilon, né? Lembra disso aqui, ó. A gente sabe que o módulo de x menos 81 é menor do que epsilon. Só que a gente não sabe essa fração aqui é menor do que o quê? A gente não tem essa informação, né? A gente sabe que o módulo de x menos 81 é menor que epsilon. Mas quando você tem essa fração, a gente não tem a resposta, não é direto. Então, o nosso objetivo é encontrar algo desse tipo aqui. Porque a gente já sabe que o módulo de x menos 81 é menor que epsilon. Como que a gente transforma isso nisso? Essa é a grande sacada para resolver esse exercício. Pensa comigo. Se você tem um numerador, por exemplo, 10, e você divide por 0,5, o resultado ele é menor ou ele é maior do que 10? O que vocês acham? O resultado vai dar 20, né? Então ele fica maior do que 10. Se o denominador for menor do que 1, a resposta aumenta. Agora, se o denominador for maior que 1, por exemplo, 10 dividido por 2, isso aqui é maior ou é menor do que 10? O que vocês acham? Aí diminui, né? Diminui. Porque essa resposta aqui vai dar 5. Então, essa ideia aqui é uma ideia básica lá de frações. É importante para você entender exercício e passar em cálculo de primeira. Sempre que você tem um denominador maior que 1, você pode afirmar que isso aqui vai ser sempre menor quando você tem um denominador maior que 1, você pode afirmar que isso aqui sempre vai ser menor que o numerador. 10 dividido por 5 é sempre menor que 10. A dividido por B é sempre menor do que A, se o B for maior do que 1. Entendeu essa propriedade? Essa é a grande sacada. O denominador ele é maior do que 1. Porque você tem raiz de x mais 9. Lembra que o x está chegando perto de... Cadê? O x chega perto de 81. Entendeu? Então, com certeza, esse termo aqui é maior que 1. A gente pode afirmar isso. Então é o seguinte, ó, como raiz de x mais 9 é menor do que 1, a gente pode afirmar que essa fração aqui é menor do que o numerador. Vocês concordam comigo? Da mesma forma que 10 sobre 2 é menor do que 10,
esse termo é menor do que esse, porque o denominador é maior que 1. Tá vendo como é que a matemática básica é importante para você passar em cálculo de primeira? Essa é a grande sacada para resolver esse exercício, tá? Então fechou, deixa eu apagar isso aqui para limpar um pouco esse quadro. Agora a gente chegou no termo x menos 81. E a gente sabe que esse termo é o quê? Menor do que epsilon. Isso aqui, lembra lá no início do exercício? Que a gente assumiu que módulo de x menos 81 é menor do que epsilon? No final, a gente queria provar que isso aqui é menor do que epsilon, certo? A gente desenvolveu esse termo. Desenvolveu. A gente conseguiu provar que isso daqui é menor do que delta. Eu sei que esse termo aqui é menor do que delta. Eu sei que esse termo aqui é menor do que módulo de x menos 1. Portanto, isso aqui é menor do que delta. Essa fração aqui é a mesma coisa desse módulo. Então, a gente acabou de provar que esse termo aqui é menor do que delta. Então, para você finalizar o exercício, você tem que escrever epsilon em função de delta. Como esse termo é sempre menor do que delta, é só você chamar epsilon igual a delta, que o exercício está pronto. É isso. No final, você tem que colocar sempre epsilon em função de delta para finalizar o exercício. Então é o seguinte, deixa eu pegar a fórmula aqui em cima. Lembra que a gente não sabe o valor de epsilon no início. A gente só vai descobrir no final. No final, a resposta é: isso só vale quando o epsilon for igual a delta. Essa é a resposta. Então é o seguinte: dado o epsilon maior que zero, existe um delta igual a epsilon, tal que x menos a, o a é 81, é menor que epsilon, e f de x menos L, f de x é raiz de x, e o L é 9. Pronto, essa é a resposta. Limite quando o x tende a 9 da raiz de 81, não, raiz de x. Peraí, o x tende a 81, raiz de x, a resposta é 9. Qual que é a prova que esse limite aqui existe? Que esse limite aqui está certo. Dado o epsilon maior que zero, existe um epsilon igual, um delta igual a epsilon, tal que x menos a, ou seja, x menos 81, é menor que epsilon, e isso implica que f de x menos L é menor que epsilon. No final, eu sempre gosto de escrever a fórmula mais uma vez. Então, para você finalizar esse exercício, é só você escrever epsilon em função de delta. Então, delta em função de epsilon. Tudo bem? Olha, não sei se ficou difícil, se ficou fácil. Põe aqui nos comentários, tá? Porque se ficar difícil, eu tento explicar de uma outra forma, tá? A grande sacada desse exercício é nessa parte aqui. Você entender que essa fração é sempre menor que o numerador. Essa é a grande sacada que muito aluno consegue pensar nisso sozinho, né, na hora de fazer o exercício.